E se eu disser para você que a Igreja Católica, na verdade, é um conjunto de 24 igrejas diferentes? Já lhe falaram sobre isso? Então, fica comigo até o final, que esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, gente, você está acostumado a ouvir, né? Todos nós estamos, que a Igreja Católica é uma única igreja, que é uma igreja universal, né? E que todas as pessoas têm ali, são dirigidas pelo mesmo Papa e tem lá uma mesma liturgia e por aí vai, né? Essas frases, elas são mais ou menos verdadeiras, tá? É claro que todo o catolicismo é liderado pelo bispo de Roma, que na ocasião é o Papa Leão XIV. Ele é o líder de todo o catolicismo. Mas em alguns lugares do mundo existem igrejas católicas com outras liturgias bem diferentes dessa que você conhece ao praticar e frequentar uma missa no Brasil, seja lá onde for. Há vestimentas de clero muito diferentes e há rituais também que são diferentes. Isso porque, na realidade, a Igreja Católica é como se fosse uma comunidade de igrejas, né? Todas elas em comunhão com Roma e todas elas que reconhecem a primazia do bispo de Roma sobre todo o cristianismo. E, ao todo, essa comunhão é composta por 24 igrejas. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas nesse nosso vídeo, embora você deva saber que cerca de 96 a 97% de todos os adeptos do catolicismo no mundo inteiro pertencem a essa igreja que nós conhecemos aqui no Brasil, que é a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, né? E principalmente a Igreja Ocidental de rito latino, de liturgia latina, né? Essa igreja é a majoritária, como eu disse, cerca de 96% de todos os fiéis católicos pertencem a essa liturgia, né, ao rito latino, que é a igreja presente no mundo ocidental. Mas, como o catolicismo é uma igreja presente no mundo inteiro, ela tem uma certa abertura para que em outros lugares, em outras realidades, existam igrejas em plena comunhão com o Papa e com Roma, que têm as suas próprias liturgias. Existem 6 ritos, 6 liturgias diferentes. A primeira, que nós falamos, é a majoritária, é o rito latino da Igreja Ocidental. Mas nós temos também o rito alexandrino. Sim, ligado lá ao norte da África, a importante sé apostólica de Alexandria. Mas lembre-se, também existe a Igreja Alexandrina, que é independente de Roma, a chamada Igreja Copta, que tem o seu próprio patriarca, também chamado de Papa. Essa igreja tem relações ecumênicas com Roma, mas não uma relação de submissão ao bispo de Roma, né? Essa igreja que está em harmonia com Roma é de rito alexandrino, são 3 igrejas diferentes. A Igreja Católica Copta, que tem a sua sede na cidade do Cairo, no Egito, a Igreja Católica Etíope, com sede na capital da Etiópia, e a Igreja Católica da Eritreia, com sede na capital da Eritreia, cidade de Asmara. Essas 3 igrejas estão em plena comunhão com Roma, reconhecem a primazia do bispo de Roma e praticam o rito alexandrino. É um rito diferente do rito latino, do rito ocidental que nós conhecemos, né? São igrejas de cerca de 150 até 200 mil adeptos. As igrejas no Egito, na Etiópia e também na Eritreia. Existe também um terceiro rito, uma terceira liturgia,
que é onde está a maior pluralidade de igrejas, que é o rito bizantino. São várias igrejas nesse caso, né? A Igreja Católica Melquita, presente na Síria, em Damasco, onde há uma considerável comunidade de cristãos, né? Chamado de cristãos melquitas, tem uma liturgia própria, mas plena comunhão com Roma. A Igreja Católica Bizantina Grega, que fica em Atenas, na Grécia, e que é diferente da Igreja Ortodoxa Independente, que também está presente em todos esses lugares, né? Tem a Igreja Ítalo-Albanesa, presente na Sicília, na Itália, a Igreja Ucraniana, a Igreja Bielorrussa, a Igreja Russa, Búlgara, Eslovaca, Húngara, Croácia e Sérvia, Romena, Rutena, Albanesa e Macedônica. Ou seja, essas nações, né, a Bielorrússia, a Rússia, a Ucrânia, a Bulgária, Romênia e por aí vai, são países de maioria ortodoxa, né? São países cuja a maioria da sua população são de cristãos, mas esses cristãos são ligados à Igreja Ortodoxa, a chamada Igreja Oriental. É um dos ramos mais importantes do cristianismo no mundo inteiro. Uma igreja, difícil falar uma igreja, né? Porque são autocefalias, lugares que têm a sua autonomia preservada, mas a tradição ortodoxa oriental ela é uma tradição de muitos, de milhões e milhões de adeptos, né? Que tem como representante maior o patriarca ecumênico Bartolomeu I, mas que em cada uma dessas nações também tem o seu próprio patriarcado e a sua autonomia. Mas nessas nações tem igrejas católicas com o rito bizantino que são ligados a Roma e estão em plena harmonia com Roma e com o Papa Leão XIV. Também tem o rito armeno, da Igreja Armênia, o rito antioqueno, das igrejas maronita, presente no Líbano, a Igreja Católica Siríaca, também presente no Líbano, e a Igreja Sírio-Malankar, presente na Índia. E essa pluralidade ela é muito interessante porque, geralmente, nós imaginamos que em todo lugar do mundo a missa é igual, a liturgia é igual, mas nós percebemos por aí que existe um acolhimento em lugares com tradições, com rituais, com liturgias diferentes do Ocidente, né? Você imagina um rito ocidental lá na Índia, um lugar tão diferente culturalmente, religiosamente do Ocidente, né? Então, lá existe a Igreja Católica Sírio-Malankar, que, embora ligada a Roma, embora ligada, submissa ao Papa, ela tem a sua própria liturgia e tem a sua própria, o seu próprio rito, né? No caso, o rito antioqueno, ligado também à Sé Apostólica de Antioquia, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como essas Sés apostólicas elas continuam vivas, por mais que às vezes a gente desconheça essa informação. E para terminar, também tem o rito siríaco, e duas igrejas que praticam esse rito, que é a Igreja Caldeia, a Igreja Católica Caldeia, presente no Iraque, olha que interessante, e a Igreja Sírio-Malabar, presente também na Índia, assim como a Sírio-Malankar, né? Isso é interessante que a gente conheça, né, e saiba que a Igreja Católica ela tem uma comunhão de outras 23 igrejas, com ela compõem 24, né? E estão em plena harmonia com Roma, com o Papa, com o Bispo de Roma, reconhecendo a sua primazia. E um outro ponto também muito interessante para a gente pensar nessa história toda é que dessas 24 igrejas, apenas a Igreja Católica Romana tem o celibato como uma obrigação de todo o clero. Todas as outras 23 igrejas,
o celibato ele é opcional, em alguns casos específicos, para cargos específicos dessas igrejas, né? Para o clero em geral, o celibato é opcional para 23 das 24 igrejas que estão em harmonia com o bispo de Roma, né? Esse é um ponto também para a gente conhecer e para a gente refletir. E você sabia dessa informação? Você sabia que a Igreja Católica, na verdade, é a comunhão de 24 igrejas diferentes que reconhecem a primazia e a liderança do bispo de Roma? Escreva aqui nos comentários quais as suas impressões e não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. Em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.